Olá, sou Vlad para historiar e entendo de tiro. Hoje estou de novo no tiro ao alvo nacional de Legnano, conferindo esta incrível Webley. 1908. As pistolas semiautomáticas inglesas são um pouco esquecidas, se pensarmos um pouco no cenário internacional. Todo mundo sabe reconhecer uma semiautomática alemã, sabe identificar uma semiautomática italiana e, obviamente, sabe encontrar uma semiautomática americana, mas não muitas pessoas, se eu pedir para me dizer o nome e os modelos de alguma semiautomática inglesa, sabem responder. Isso porque esse tipo de arma, essencialmente até 1945, permaneceu um pouco como um nicho no Reino Unido. Só com a Segunda Guerra Mundial que o exército e as forças policiais inglesas realmente se convenceram dessa tecnologia. E principalmente durante os anos da guerra, a FN, com o gênio de Diodone e Sev, será evacuada para o Reino Unido e muitos outros engenheiros de outros países trabalharão lá. Por isso, haverá um grande grupo de técnicos e intelectuais que darão um grande impulso. Até aquele momento, as únicas verdadeiras pistolas semiautomáticas inglesas a verem a luz do dia e chegarem ao mercado foram essas Webley. Antes de tudo, quando falamos das Webley Self-Loading, essas Webley autocarregáveis, estamos falando de uma família de pistolas. Porque existiram vários diferentes modelos e o design, se olharmos para esses modelos, mostra uma evolução muito clara. O que vemos hoje é o modelo de 1908, o mais difundido de todos. Até porque uma variante dessa pistola é fácil de reconhecer de longe, porque tem uma mira um pouco diferente desta. Aqui ela foi adotada pela Polícia Metropolitana, a Polícia de Londres, até 1940. Eles a tiveram em uso, por isso foi a mais popular de todas, além de usar um calibre muito comum, o 7,65 Browning. Mas para apreciar um pouco melhor a história desta arma e entender principalmente como algumas das suas peculiaridades mecânicas aparecem neste modelo, devemos obviamente voltar no tempo até aquela que é propriamente a primeira pistola autocarregável desenvolvida no reino. Antes de tudo, lembre-se de algo importante. No final dos anos 1800, a pistola autocarregável era totalmente nova. A primeira pistola de sucesso comercial, ou melhor, produzida em série, não em protótipos, foi a C93 Borchardt, que, como o número nos faz entender, foi produzida e patenteada em 1893. A tecnologia, portanto, era muito nova desse ponto de vista e na virada dos 2 séculos. Em 1900 não eram muitas as pistolas autocarregáveis que surgiram naquele momento. Falando militarmente, as únicas viáveis, as únicas que podiam ser utilizadas eram a C96. A Luger ainda estava terminando de ser desenvolvida e realmente não havia quase mais nada. Mas havia um cara chamado John Moses Browning, que fez uma coisa genial, como vocês devem saber, porque eu conto isso praticamente toda vez que apresento para vocês. Essas pistolas de bolso do início do século XX criaram um novo tipo de arma, a FN 1900 FN 1900, que abriu um enorme mercado de pistolas de bolso. Essas pistolas de bolso eram muito mais simples mecanicamente do que uma pistola com um sistema de travamento adequado para uso militar. Por isso, enquanto as pistolas militares ainda estavam em desenvolvimento, as pistolas de bolso deram origem a um enorme mercado e a inúmeras empresas. Voltando, porém, às pistolas militares. Em 1900, um cavalheiro inglês chamado Hugh Gabbett Fairfax patenteou e começou a construir uma monstruosidade, uma pistola extremamente estranha, extremamente grande e extremamente potente. Ele não tinha os meios para construí-la, era um inventor, mas sem as habilidades necessárias, então procurou uma empresa de armas inglesa, a Webley, para fabricar protótipos. Eles construíram cerca de 80 delas, em vários calibres de potência descomunal. A Mars, assim se chamava essa pistola, ficou um pouco famosa graças a videogames como Battlefield 1 será um fracasso total. Quanto à adoção militar, o exército inglês que a testou ficou horrorizado, quase citando as palavras que eles usaram.
era poderosa demais, eles descreveram como uma experiência. O uso dela era desagradável, mas além disso, a munição que ela usava era muito mais potente, por exemplo, do que a .357 Magnum, só para dar um exemplo exagerado, um pouco demais para uso militar, além do peso e das dimensões. Sem falar na baixa confiabilidade da arma. Eu disse para vocês que ele recorreu justamente ao Webley para produzi-la porque simplesmente não tinha as máquinas nem as capacidades industriais necessárias para passar do desenho, do design, da patente para realmente construir uma arma. Na história das armas de fogo, assim como na história de muitas outras invenções, a gente lembra muito o nome, talvez, do inventor ou da pessoa que coloca comercialmente o nome e sobrenome em cima. E muitas vezes esquecemos daquelas empresas, daqueles engenheiros que realmente tornaram possível um projeto, ajustando um design e montando uma linha de produção. E quem montou a linha de produção para a Mars foi um engenheiro chamado William Whiting, mais conhecido como Bill Whiting. E mesmo que em todos esses designs o nome de Bill Whiting basicamente nunca apareça, ou melhor, aparece nas patentes, mas com certeza não lembramos dele. Bill Whiting ficará por décadas na mente por trás de muitos designs. De nome, Webley, além de ter sido responsável pela produção desses protótipos da Mars, foi, por exemplo, responsável pelos revólveres. Aqui temos uma belíssima Webley Mark IV, que também trouxemos para o canal, também assinada por Bill Whiting. Outra coisa muito famosa que Bill Whiting fez, não sei se vocês já ouviram falar, é a Webley Fosbury. Aqui também, o inventor chamado Fosbury teve a ideia de fazer um revólver autocarregável. Vocês talvez conheçam dos videogames como Battlefield 1. Quem realmente adaptou esse design em um corpo de Webley e colocou em produção foi novamente Bill Whiting. E o que Bill Whiting teve que fazer foi adaptar esse design totalmente inadequado para uso militar da pistola Mars e transformá-lo em algo atraente para o exército inglês. Assim, iniciou-se uma série de trabalhos e patentes incrementais que aprimoravam gradualmente o antigo design da Mars. Eles o mudavam, o modificavam de acordo com as necessidades ergonômicas e militares. A arma que ele projetou teve várias iterações, todas elas incrementais. Talvez a coisa mais interessante que Bill Whiting fez naquela, que depois se tornaria em 1911 a Webley Self-Loading Mark I, uma grande pistola militar que, no entanto, teve pouco sucesso. E ele inventou um cano que se movia na diagonal, mas que tinha a característica de travar contra o ferrolho na janela de ejeção. Pensem um pouco, se vocês pensarem em todas aquelas pistolas, por exemplo, como a Glock, como a SIG-26, e praticamente toda pistola semiautomática moderna que não seja a Beretta com um bloco oscilante, quase todas elas travam desse jeito. Na janela de ejeção. Essa característica ligada ao sistema Browning também é chamada sistema Sig Sauer, criada em 1975. Essa ideia de usar a janela de ejeção como ressalto de travamento, porém, não foi da Sig. O primeiro a fazer isso foi justamente Bill Whiting. Com a Webley, no entanto, o desenvolvimento dessa pistola militar era lento e difícil. O exército inglês não estava convencido. De outras partes do mundo surgiam outros designs interessantes. E vamos destacar uma coisa. A Webley tinha problemas financeiros se até 1903, com a Segunda Guerra dos Boeres, ela ganhava muito dinheiro e lucros. No momento em que se fecham as torneiras da guerra, as empresas de armas começam a sofrer. Mas naquele momento uma coisa não sofria, o mercado civil, aquilo que mencionei antes, o mercado civil, o vaso de Pandora aberto pela FN 1900. Assim, na Webley, decidiu se adaptar, reduzir e simplificar o design, que estava se tornando uma pistola marcial para transformá-la em uma pistola de bolso. Assim nasceu primeiramente a Webley 1905 em 7,65 Browning, uma pistola que de longe lembra muito. Esta, mesmo apresentando complicações mecânicas adicionais, ainda era bastante sofisticada. Uma coisa muito particular, vemos bem agora, quando movemos a câmera. Esta pistola tem uma maneira bastante estranha de ser desmontada. Na verdade, é um legado das pistolas de 1905 que tinham um sistema bizarro para basicamente amortecer e suavizar o recuo.
Aliás, muitas das esquisitices que vamos encontrar justamente nesta pistola são fruto do desenvolvimento daquela versão militar. Obviamente, vou avisar quando for esse o caso, a pistola de 1905 era um pouco complicada demais. E em 1908, Billy Whiting volta ao projeto. Ele tinha estado nos Estados Unidos nesse meio tempo por questões de patentes, para registrar patentes também lá. E ao voltar dos Estados Unidos, ele foi simplificar esse projeto, ele também o simplificou se inspirando no trabalho de um dos seus funcionários. Enquanto esteve nos Estados Unidos entre 1906 e 1907, também criou uma versão em 6,35 Browning, conhecida como 25 Automatic Colt Pistol. O que saiu disso foi o chamado modelo de 1908, que poucos anos depois foi notoriamente adotado e, portanto, construído em milhares e milhares de exemplares. Pela Polícia Metropolitana, que usará essas pistolas, repito, muito parecidas com esta, exceto por uma pequena diferença no encaixe da mira e nas inscrições, e as usará até 1945. Então vamos fazer o seguinte, finalmente vamos mover a câmera, porque é uma arma estranha. Só vou dizer isso, a Webley e seu formato são realmente peculiares. Parece um pouco estranho para o olhar moderno. Para alguns pode lembrar, por exemplo, o design da Luger ou da P38 por causa do cano exposto, mas na verdade não tem nada a ver com esta arma. Se observarmos bem, podemos colocar uma imagem de uma pistola Mars aqui. Vemos certas semelhanças, o cão e muitas pequenas características que, se analisadas, nos fazem lembrar dela. Repito, ela vem desse design. Agora vejamos as inscrições. Então, antes de tudo, temos o nome da fábrica Webley Scott Limitada Londres, Birmingham, 7,65 e 32, o calibre, digamos, do nome americano Automatic Pistol, trata-se, obviamente, do 7,65 Browning. Em seguida, há uma indicação da trava de segurança, que curiosamente funciona de forma oposta ao que se espera. Ou seja, um atirador moderno pode ver essa arma e achar que está pronta para disparar, mas ao levantar percebe que está travada. É exatamente o contrário. A arma está pronta para disparar com essa alavanca para cima, enquanto com essa alavanca abaixada, onde aparece a palavra safe, ela está destravada. Vamos ver então, muito bonito, olhem que legal. O logotipo da Webley Son, que aliás não sei se dá para ver, mas isso aqui é uma bala Minié, ou seja, literalmente o corte de uma bala Minié. Maravilhoso. Temos obviamente o número de série. O outro lado é basicamente liso, exceto pelo carimbo do banco de provas de Birmingham. As pistolas da Polícia Metropolitana são facilmente reconhecíveis, porque primeiro está escrito Polícia Metropolitana nelas e segundo, se olharmos para as miras, também está escrito Polícia Metropolitana. O gancho é mais proeminente porque essas foram vendidas como pistolas de bolso. Na época, essas armas de defesa pessoal eram carregadas no bolso. E aqui está, uma alça de mira, ou outras partes salientes podem prender no interior, por exemplo, nos bolsos. Um policial que costuma usar coldre pode, digamos, ter uma alça saliente. Essa é a principal razão da diferença. A alça de mira, veja, esse fresamento no ferrolho não é exatamente o ideal, não dá para ver muito bem os dispositivos de mira, mas olha, para se defender a poucos metros é mais do que suficiente. A mira frontal está presa ao cano e é arredondada para não enroscar em roupas ou bolsos na extração. O cão grande, obviamente de ação simples, nos bloqueia. Além disso, a visão dos dispositivos de mira quando não está armado, como você pode ver. E se eu for? Aliás, uma das molas do cão mais duras que já vimos em uma arma desse tipo. Como você pode ver, os dispositivos de mira não são exatamente gigantes, mas para fins de defesa são suficientes, assim como os outros comandos, como vimos. É a trava de segurança que, neste momento, como você pode ver, não permite que a arma dispare, enquanto na posição contraintuitiva, ou seja, para cima, aciona o mecanismo de disparo. Depois temos o carregador com uma liberação especial, porque é ao estilo europeu, ou seja, na base aqui do punho, na base da guarda. Mas basta pressionar este botão e o nosso carregador sai. As verdadeiras peculiaridades da arma começam se dermos uma olhada em como ela é feita por dentro. Para apreciar melhor as características mecânicas, precisamos fazer algumas coisas.
Além de desmontá-la para a limpeza, também teremos que remover as placas laterais, porque são justamente as placas laterais que talvez escondam a parte mais interessante de todas. Armamos o cão, que auxilia na desmontagem, e colocamos a arma em segurança. E agora precisamos retirar o guarda-mato do gatilho, de um jeito que lembra um pouco, por exemplo, o da Walther PP. Só que não temos uma peça que sai aqui, mas precisamos tirar daqui. Pronto, vejam como ela sai. Isso é um legado muito interessante da Webley 1905, porque na Webley 1905 esse elemento é uma mola que sai inteira. E na 1905 o cano, com cerca de 1 milímetro de curso, fica apoiado nessa mola. Em poucas palavras, quando disparava, o cano Como vocês podem ver, ela sai porque é para desmontagem, mas podia recuar mais 1 milímetro e ser amortecida por essa mola que funcionava. Até pelo guarda-mato do gatilho, dá para perceber que não há muito o que amortecer com o 7,65 Browning, é uma complicação desnecessária. Então essa função foi abandonada, mas esse sistema de desmontagem, onde o guarda-mato do gatilho segura o cano, foi mantido. Dessa posição, podemos mover tanto o cano, como vocês podem ver, ele sai até certo ponto, e depois é só puxar o ferrolho para fora da arma. E podemos separar os dois componentes. O ferrolho, na verdade, é muito simples, até porque aqui no final, entre aspas, é só uma semiautomática em 7,65 Browning. Temos então um ferrolho usinado a partir de um bloco sólido, vemos claramente, evidentemente, o extrator e o pino que mantém o extrator na posição. Vemos também, espero que dê para ver com essa luz, onde surge o percussor. Por sua vez, aqui atrás, exposto ao ataque do cão. O cano aqui também é muito simples, não apresenta particularidades estranhas, mas vejam como ele é mantido no lugar. Vejam que há este elemento, este que quase se encaixa. Ele se encaixa no entalhe apropriado, no cano. E quando abro o arco de proteção, como vocês podem ver, ele se abaixa, o que me permite retirar muito facilmente. O cano e o ferrolho. É um pouco inquietante o fato de que todo o cano e o ferrolho fiquem sustentados por esse pequeno dentinho. Que sim, é meio que uma mola, é um pouco dura, mas eu tenho a impressão de que, olha, existem projetos melhores. Não sei se isso salta fora ao atirar, espero que não, mas ele se apoia. Tudo sobre esse ponto, aqui vocês vão se perguntar uma coisa fundamental. Fizemos essa desmontagem de campo para a limpeza. E quem de vocês se interessa por armas de fogo vai ter uma pergunta fundamental. Onde diabos está a mola de recuperação? Onde está? Bem, essa arma, ela não tem a sua típica mola de recuperação. Ela tem uma mola de recuperação linear, tem uma mola em V escondida sob as placas laterais. Pensem em outras pistolas. Outra pistola que faz essa coisa muito estranha é a Beretta 950. Nós a vimos em particular alguns meses atrás no canal. Por que isso? Isso é outro legado do desenvolvimento da pistola militar. Em 1904, pouco antes do lançamento dos modelos de 1905, em particular, antes mesmo de Bill Whiting inventar o cano basculante, ele estava basicamente experimentando com um bloco de travamento que se movia na diagonal, um bloco de travamento que em seu funcionamento lembra muito sistemas chamados Bergmann. Por certas analogias, podemos até pensar em um sentido mais amplo, como o sistema da C90 e 6 da Walther P38. Aqui o bloco oscilante é da Beretta, mas havia um bloco embaixo que se movia na diagonal e fazia o travamento. O problema é que nesse design, do jeito que aquele bloco era feito, não havia onde colocar a mola de retorno. E então se inventou de esconder a mola de retorno na lateral. Basicamente funciona indo nessa direção, agora vamos ver. E empurra o ferrolho para completar o fechamento. Esse legado, digamos, dessa evolução, desse design, ele levou para a versão de bolso. Ele fez assim, resolveu esse problema muito bem, por que mudar as coisas que funcionam? Vamos desmontar então primeiro a empunhadura direita, vemos simplesmente um parafuso. Claramente é preciso desparafusar e tomar muito cuidado, porque aqui embaixo há molas sob tensão. Vamos tentar não deixar nada escapar, até porque é fácil essas molas pularem. Agora, meus caros,
Usem a imaginação, pois não vou pressionar essa mola, já que recolocar seria um problema. Como podem ver, temos uma mola em V. Aqui está a mola que, por sua vez, pressiona esta extensão que, por sua vez, no carro vai se encaixar aqui. Então essa é a correspondência com o carro. Isso faz pressionar sempre para frente, sendo uma das razões dessa arma ser deslizante. Esta mola é particularmente dura. Honestamente, as molas clássicas em espiral são um pouco mais leves nesse aspecto. Mas com certeza ela faz o seu trabalho. É realmente interessante porque fica escondida justamente sob as placas laterais. Aqui segurando essa mola, essa aqui. Ela se encaixa em um pequeno pino. Não sei o quanto dá para ver nesse momento aqui. Enquanto esta, como vocês podem ver, tem o eixo, que é também o da rosca. Da plaqueta, que aliás não quero que essas molas pulem, deixa eu recolocar essa plaqueta. De qualquer forma, acho essa característica muito interessante. Deixa eu parafusar aqui rapidinho. Agora vamos desparafusar a outra. Vamos ver por que a outra. Na verdade, ela esconde para a gente o funcionamento do mecanismo de disparo, que eu também acho, no mínimo, interessante. Mas nunca estraguei o CrossFit. Aqui está. Notamos o gatilho dele com a barra de transmissão, mas também notamos como funciona a trava de segurança. Quando a trava de segurança está ativada, a barra de transmissão é empurrada para baixo. Vejam, trava ativada, desativada. A barra de transmissão se conecta com este conector que, por sua vez, atua sobre o dente de disparo, permitindo que a arma possa disparar. Se pegarmos o gatilho, isso acontece. Vejam o gatilho sendo pressionado. Então o cão é liberado e recua para armar novamente. Enquanto essa trava está fisicamente inserida abaixo, neste cunha que desalinha a barra de transmissão, impedindo que a arma dispare. Muito simples como sistema de funcionamento, e é interessante que seja facilmente acessível. Deste lado, aliás, também dá para ver bem a mola daqui. Remontamos tudo muito simplesmente, pronto, colocamos a plaqueta de volta, vamos colocar o parafuso dela. Pronto, vamos parafusar. Depois precisamos recolocar o cano no ferrolho. Como vocês podem ver, o cano tem essa extensão. É preciso recolocá-lo no ferrolho e depois pode-se colocar tudo de volta nos trilhos. Pronto, deslizando também para dentro, depois o cano. Vamos ver se conseguimos. Perfeito, tudo entra. E agora é preciso pressionar um pouco para dentro. Porque se este elemento, aqui está, se este elemento não quiser entrar na posição, não deve forçar, é melhor pressionar para dentro. E assim ele entra com bastante facilidade na sua posição. Pressionamos contra, aqui está, fez um clique e agora a arma está pronta para ser usada. Muito simples. Desarmamos o cão, pronto, vamos testá-la e aqui estamos nas linhas de tiro do stand de Legnano para experimentar esta Webley. Obviamente o calibre é o 7,65 Browning, inserimos o carregador. Vou dizer, quando o cão não está armado, aquela mola é muito dura, pois é preciso armar o cão também. E acho que é tranquilamente uma das piores semiautomáticas para engatilhar. Até eu tenho dificuldade nisso. Basta um pouco de CrossFit, como vocês podem ver. Coloquei a trava de segurança corretamente para cima ao fazer isso. Vamos ver. Ops, não armou de novo. Droga, minhas mãos estão suando e estou tendo dificuldade para armar essa arma, droga. De vez em quando perdoe ela, mas com 100 anos, bam. É, coitadinha. Infelizmente pode ser também essa mola que não foi mexida por tanto tempo. Bam!
Ok, vamos tentar mais uma vez. Devemos ter terminado agora e de fato terminamos. Ufa, então o que eu vou dizer para vocês sobre os malfuncionamentos? Mas repito, talvez esta seja a primeira vez que esta arma dispara depois de 100 anos. Aliás, por fora ela provavelmente está intacta, mas o cano por dentro está um pouco danificado. Então agora nem vou avaliar muito o resultado. Vou contar minhas primeiras impressões, pontos positivos e negativos. Por incrível que pareça, ela fica muito bem na mão, no sentido de que de longe esse cabo parece terrivelmente quadrado e pouco ergonômico. Mas vou dizer para vocês que com uma mão eu deveria testar, com duas mãos também, mas mesmo com as duas mãos, as minhas mãos se encaixam razoavelmente bem. Sobre o manuseio, a trava de segurança invertida é estranha, pois ao puxar ou segurar o ferrolho, acabei ativando-a sem querer. Não é o ideal, parecido com as Beretta Série 90, mas digo a vocês, tranquilamente. Primeiro lugar absoluto, primeiro lugar em anos e anos. E eu atiro, faço YouTube e essas coisas. Pódio número 1 para o pior, o ferrolho mais duro que existe no momento em que o cão está desarmado e para frente. Engatilhar essa pistola exige músculos. Realmente tenho dificuldade, eu já não sou exatamente a menor das pessoas. Deixem-me tentar mais alguns disparos, ok? Perfeito, vamos engatilhar. Ok, vamos ver. Droga, que droga! Minha mão escorrega por causa da força que precisa para engatilhar isso. Eu juro pra vocês, não estou exagerando, tá? Dessa vez eu vou armar. Mas vou dizer uma coisa positiva. Com certeza o gatilho é muito bom, muito nítido, muito curto, não é super leve. Mas acho que acabamos as balas. Além disso, ela não trava aberta, então é preciso se acostumar a deixar a arma um pouco fechada. Desse ponto de vista, vamos tentar de novo. Droga! Hoje nem preciso treinar, já estou suando. Coitadinha. Acho que acabaram as balas, com essa sim, acabaram as balas. Agora repito, se algum de vocês comentar, julgar ela pela confiabilidade. Lembrem-se, são peças históricas que têm muitos anos e vocês serão presos pela polícia inglesa. Lembrem-se que hoje em dia você pode ser preso só por opiniões da polícia inglesa. Então cuidado com o que vocês dizem. Fora isso, acho uma peça histórica muito interessante porque, repito, não se vê por aí. Pistolas semiautomáticas. Vinda do Reino Unido, é um nicho de armas bastante raro, representado quase exclusivamente por essas pistolas. Então, com certeza foi um privilégio e uma honra poder testá-la, porque é bom experimentar coisas diferentes. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Como sempre, lembrem-se de que esses vídeos são feitos por vocês. Vocês. Por exemplo, como o dono desta arma que hoje se ofereceu para me deixar testá-la. Se tiverem peças interessantes, avisem e escrevam para mim. Assim nascem meus vídeos. Se quiserem contribuir de outra forma, considerem deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Isso, obviamente, não é um conselho amigável, então façam isso apenas se quiserem contribuir, por exemplo, para apoiar o canal, até porque não se ganha nada com o YouTube. Por exemplo, tornem-se membros e comprem camisetas para mostrar aos amigos no stand de tiro. E vocês podem ter certeza de que eu uso bem esse dinheiro para criar mais conteúdos, por mim mesmo. Por hoje é só, nós, como sempre, nos vemos na próxima.